3, 2, 1. Booster ignition. And lift off. Imagina você tá viajando a 39 mil km por hora a mais de 400 mil km da Terra, olhando pela janela e ver o planeta inteiro de ponta a ponta. África, Europa, auroras boreais, tudo ao mesmo tempo. Bom, foi exatamente isso que o comandante da missão Artemis II descreveu à equipe de Terra alguns dias atrás. Ele disse que a tripulação inteira ficou completamente paralisada com o que eles viram lá de cima. Bom, isso aí, galera, não é cena de filme, isso é real e aconteceu agora. No dia 1º de abril de 2026, a NASA mandou 4 pessoas rumo à órbita da Lua pela primeira vez em mais de 50 anos, meio século. A última vez que humanos foram tão longe assim, a gente estava em 1972. A Guerra Fria ainda era uma realidade e a internet nem existia ainda. E olha, a história que tem por trás dessa missão é muito mais interessante do que parece. Tem tecnologia absurda, tem recorde mundial, tem bilhões de dólares envolvidos e tem uma corrida geopolítica com a China e um monte de polêmica. Então, bora entender tudo do zero sobre a missão Artemis II? Bom, primeiro vamos dar aí um passo atrás, porque tem muita gente que ouviu sobre a Artemis, mas não sabe muito bem o que é isso aí. Bom, Artemis é o nome do programa espacial da NASA, criado para levar humanos de volta à Lua. E o nome não é por acaso, tá? Na mitologia grega, Artemis ela é a deusa da Lua. E ela é irmã de Apolo. Sacou aí a referência? Direto ao famoso programa Apolo, que levou Neil Armstrong à Lua em 1969. O programa Artemis ele tem várias missões numeradas. A primeira foi a Artemis 1, que aconteceu em 2022, só que sem tripulação. Foi um voo de teste da nave do foguete só para ver se tudo funcionava e realmente funcionou, com alguns pequenos problemas ali que precisaram ser corrigidos depois, mas tranquilo. E agora veio a Artemis 2, e essa aqui é diferente, tem gente dentro. São 4 astronautas dentro de uma cápsula chamada Orion, lançados pelo foguete aí mais poderoso que a NASA já construiu, o SLS, ou Space Launch System. Esse troço aí tem quase 100 metros de altura e pesa quase 3.000 toneladas, já com combustível, é claro. E consegue atingir uma velocidade pequenininha aí de 39 mil km por hora. Só para você ter uma ideia aí, de São Paulo a Nova York são 9 mil km. Esse foguete percorreria essa distância em menos de 15 minutos. E isso é muito incrível, realmente. Só que aí vem uma coisa que muitos estão se confundindo. Os astronautas aqui da Artemis II, eles não vão pousar na Lua, tá? Mas calma aí, deixa eu te explicar o objetivo melhor dessa missão. O objetivo dessa missão é testar tudo. A nave, o sistema de suporte à vida, as comunicações, a navegação e pela primeira vez com humanos dentro. É como se fosse um voo de teste, só que o teste é dar a volta na Lua e voltar para a Terra. Eles vão chegar aí aproximadamente a 6 mil quilômetros da superfície da Lua. Dá uma passada ali pelo lado oculto, aquele lado que a gente nunca vê aqui da Terra, e depois retornar. A missão está programada aí para durar 10 dias no total. E aí você pergunta, por que não pousa então agora, já que está lá? Porque pousar é infinitamente mais complexo. Você precisa de um módulo de pouso diferente, mais testes, mais tecnologia, e se algo der errado na descida, a missão vai tudo por água abaixo e aí ferrou. E pior ainda, tem vida em jogo, né? Então a NASA, ela resolveu fazer isso direitinho, um passo de cada vez. E quem são essas pessoas que estão agora dentro dessa cápsula? Bom, a tripulação da Artemis II é formada por 4 nomes, e essa escolha não foi por acaso. É uma tripulação que carrega muita história. O primeiro deles é o
Heidi Wiseman é o comandante ali da tripulação. Ele é americano, ex-piloto de caça naval e já esteve na Estação Espacial Internacional. É ele quem está no comando de tudo dentro da Orion. Foi ele que descreveu aquela cena linda de ter visto a Terra inteira pela janela. E o segundo é Victor Groover, que é o piloto, também americano, 49 anos, engenheiro, aviador naval. A terceira é Christina Koch, acho que é assim que se pronuncia o nome dela, e ela é especialista da missão. Ela é uma americana de 47 anos que também já foi à Estação Espacial Internacional. Inclusive, ela participou das primeiras caminhadas espaciais feitas só por mulheres. E agora ela se torna a primeira mulher a viajar até a órbita da Lua. E o quarto tripulante é o Jeremy Hansen, do Canadá. E ele representa a Agência Espacial Canadense e vai entrar para a história como o primeiro canadense a chegar até a Lua. E calma aí, tem um quinto elemento aí, só para fechar essa equação. O quinto elemento a bordo que a gente não pode ignorar é um mascote de pelúcia. Sim, é isso mesmo aí que você ouviu. É um mascote de pelúcia. A cápsula Orion ela tem uma pelúcia chamada Rise, que serve ali como indicador de gravidade zero. Ou seja, quando a nave ela entra no espaço, a pelúcia ela vai começar a flutuar e esse é o sinal visual de que eles estão em microgravidade. É uma tradução que existe desde as missões soviéticas nos anos 60. Mas é bem genial, né? É muito legal você ter um mascotinho ali para você saber quando você entra na órbita e começa a ter gravidade baixa. Agora deixa eu te contar como que foi essa viagem passo a passo, porque isso realmente foi muito fascinante. No dia 1º de abril agora de 2026, não é dia da mentira, tá? Às 19h35, horário de Brasília, o foguete SL ele decolou do Centro Espacial lá de Kennedy, em Cabo Canaveral, na Flórida, e a cápsula Orion ali, que a própria tripulação batizou de Intrepid, em inglês significa integridade, ela foi impulsionada para cima ali em apenas 8 minutos de voo, ela já estava na órbita terrestre. E aí depois vieram os primeiros 2 dias em órbita alta da Terra, fazendo ali um monte de verificação. Sistema de suporte à vida, comunicação, navegação, propulsão, tudo testado com o mais absoluto cuidado, porque é a primeira vez que a Orion voa com gente dentro. Já no segundo dia, a NASA confirmou o sucesso da manobra mais importante desse começo de missão, que é a chamada injeção translunar. Bom, em palavras simples aí, para que você possa entender, foi o momento em que os motores eles foram acionados para catapultar a nave de vez em direção à Lua, saindo definitivamente aqui da órbita da Terra. Esse era o último momento em que a missão poderia ser abortada com mais facilidade. Passou daqui, aí tá dentro, não tem mais volta. E a trajetória deles é o que os especialistas chamam de retorno livre. E isso, cara, é muito legal. Eu vou tentar explicar para você o que significa. Significa que a rota ela foi planejada de forma que a própria gravidade da Lua vai puxar a nave, dar a volta e naturalmente ela vai jogar ela em direção à Terra novamente, sem precisar ali de uma queima de motor para voltar. Isso aí é física pura e a gravidade fazendo um trabalho pesado no lugar do ser humano. E ao se aproximar ali da Lua, os astronautas vão passar pelo lado oculto, aquele lado que nunca é visto da Terra, porque a Lua ela faz a mesma rotação que a sua órbita. Então sempre que ela aparece para nós, ela sempre vai mostrar a mesma face. Esse momento também significa perda de comunicação com a Terra por um tempo, porque você está literalmente do outro lado do universo, sem sinal e sem contato nenhum. E a distância máxima que eles vão atingir é de aproximadamente 406 mil quilômetros da Terra. E isso vai quebrar o recorde de distância humana que era da missão Apollo 13, em 1970, quando os astronautas chegaram a cerca de 400 mil quilômetros. Mas como nem tudo são flores, teve momentos ali de tensão, né? Logo depois que foi feito o lançamento, houve uma breve falha ali de comunicação e a tripulação conseguia ouvir a equipe da Terra, mas a Terra não conseguia receber o sinal de volta. Então isso durou ali alguns minutos, mas foi resolvido e a NASA falou que não era uma preocupação. Mas que deixou muita gente nervosa assistindo ao vivo, isso deixou assim. E agora vai vir a parte que divide opiniões, que é o dinheiro. O programa Artemis como um todo, ele já gastou 93 bilhões desde que foi criado em 2012. E de acordo com a auditoria da própria NASA, isso. E a estimativa é que chegue a 100 bilhões até 2030, quando as próximas missões vão ser concluídas. Só uma missão, por exemplo, o lançamento do sistema SLS com a Orion e toda a infraestrutura de solo, ela custa em torno de 4,1 bilhões de dólares.
Em reais, na nossa cotação atual aqui do nosso país, seria algo perto de 22 bilhões por lançamento. É muita coisa. Para ter uma comparação, é mais do que o dobro do custo do lançamento do antigo ônibus espacial da NASA. E olha que tem quem defenda e tem quem critique. Os defensores, por exemplo, dizem que esse dinheiro não é jogado fora, que tecnologias desenvolvidas para exploração espacial criaram, por exemplo, GPS, câmeras de celular, purificadores de água, materiais usados em medicina, e que o investimento em ciência gera um retorno econômico no longo prazo. E que o programa, além de tudo, ele emprega milhares de pessoas. E que a comparação com o Apollo, quando corrigida pela inflação, mostra que o Artemis ainda custa menos do que aquele programa histórico custou proporcionalmente. Só que aí os críticos respondem, né? Tá, mas com esse dinheiro dá para resolver muito problema aqui na Terra. Especialistas questionam se faz sentido gastar bilhões para mandar a gente à Lua quando existem crises de saúde, educação, pobreza, enfim. E tem também quem aponte que o custo por lançamento do SLS é absurdamente mais caro do que, por exemplo, um foguete da SpaceX. E que o modelo não é sustentável a longo prazo. E tem mais ainda, o programa ele teve atrasos sucessivos. A Artemis 2 estava originalmente prevista para 2022, depois para 2024, depois para 2025. E foi com mais de um ano de atraso aí, porque houve problemas no escudo térmico da Orion, vazamento de combustível, falhas no sistema de hélio, entre outros imprevistos que aconteceu. Cada atraso custa mais dinheiro ainda. Então, sim, é uma conquista histórica, mas a conta chega e a conta é alta. E se você acha que tudo isso é só ciência e exploração, precisa saber de uma coisa aí, tá? A política tá no meio de tudo isso. A China tem também um programa espacial fortíssimo e está avançando muito rápido. Os planos chineses incluem mandar taikonautas, que é como eles chamam lá os astronautas dele, né? Eles querem enviar esses taikonautas à Lua até 2030. Eles também estão construindo uma estação de pesquisa no Polo Sul da Lua, uma região de enorme interesse estratégico, porque ali tem evidências de gelo de água em crateras permanentemente na sombra. E por que que isso importa, essas águas ali em crateras na sombra? Porque a água na Lua pode ser dividida em hidrogênio e oxigênio, que são combustíveis. Ou seja, quem tiver acesso à água lunar pode ter uma base de abastecimento de combustível lá no espaço, cara. Isso muda completamente a equação para missões futuras, inclusive para Marte, que é onde o ser humano deseja muito ir. Não sei porquê, né? Mas ele deseja ir. E os Estados Unidos sabem muito bem disso. A corrida pela Lua virou uma questão já geopolítica de primeira ordem. Não é sobre quem chega primeiro por vaidade, como foi na Guerra Fria, pelo menos parecia que era isso. É sobre quem vai estabelecer presença, influência e acesso a recursos estratégicos numa nova fronteira, numa fronteira fora da Terra. E a NASA também quer pousar no Polo Sul da Lua, e isso está previsto para a missão Artemis 4. Em 2028 ou depois. Vamos ver como vai correr tudo até lá. E é literalmente uma nova corrida espacial aí, só que dessa vez, além da bandeira cravada no chão, tem interesse econômico, tecnológico e de segurança nacional no meio. Então, quando você vê a NASA gastando bilhões acelerando o calendário, mesmo com os problemas, é difícil desassociar isso da pressão que vem do avanço chinês nessa questão. Mas ó, vamos deixar um negócio claro aqui, porque se a gente acha que o caminho para a Lua agora é uma linha reta, a gente tá totalmente por fora. O jogo mudou completamente nos últimos meses e a NASA teve que dar aí um estalo estratégico para não ser engolida pela concorrência, né? E depois dessa missão épica que a gente tá vendo agora, da Artemis 2, vem a Artemis 3, prevista para meados de 2027. Só que aqui vem a bomba. O plano original de pousar na Lua nessa missão foi pro ralo. A NASA sacou que o risco técnico era muito grande e resolveu dar uma parada. Agora a Artemis 3 vai ser um voo de teste pesado na órbita da Terra para validar o acoplamento da Orion com os landers da SpaceX e da Blue Origin também. É a NASA aí criando uma memória muscular antes de arriscar bilhões num pouso real que poderia nem dar certo, né? E o grande evento de lançamento, o pouso histórico mesmo, então ficou para Artemis 4, lá no início de 2028. Vai ser o momento gênio em que seres humanos pisam na Lua pela primeira vez desde 72. E como eu disse, se tudo correr bem, e espero que corra.
E se você já ouviu falar também daquele Lunar Gateway, a estação que ia ficar girando em volta da Lua, cara, esquece. Pelo menos por enquanto. Porque em março agora de 2026, o novo administrador da NASA, Jared Isaacman, parou ali o Gateway. Porque a NASA percebeu que para ganhar da China, ela precisa dominar o território. O investimento de 20 bilhões agora vai direto para a construção de uma base fixa, permanente, no Polo Sul da Lua. E o objetivo é extrair esse gelo das crateras para fabricar combustível e oxigênio lá mesmo, porque a Lua ele virou um posto de gasolina oficial para a gente poder chegar até Marte. E eles já estão projetando até a nave SR-1 Freedom, que é movida a propulsão nuclear para tentar chegar no planeta vermelho já no final de 2028. Bom, eu acho que está muito perto para isso acontecer, né? Mas como a tecnologia avança muito, a gente não pode duvidar de mais nada. Só que o ponto aqui é a execução. O cronograma é agressivo e depende de tecnologia de reabastecimento no espaço que nunca foi feito nessa escala. E a pressão ainda com os chineses tá insana. Em Houston, o clima não é de vamos ver, é de corrida contra o tempo. Porque quem dominar a infraestrutura lunar primeiro vai ditar as regras do próximo século. Então o que a gente pode concluir de tudo isso que a gente viu? É que a Artemis 2 é, sem dúvida, um momento histórico. Os humanos estão voltando ao espaço profundo depois de mais de 50 anos. E que a tecnologia também vai abrir caminho para coisas que ainda a gente nem pensa, né? Só que também é uma missão cercada de perguntas legítimas. Esse dinheiro está sendo bem usado? Os prazos são realistas? O modelo de custo é sustentável? A motivação por trás é mais política do que científica? Bom, essas perguntas não têm uma resposta tão simples quanto a gente gostaria. E qualquer um que tentar dar uma resposta fácil, seja para vender entusiasmo ou para destruir a missão por completo, provavelmente não está te contando toda a história sobre isso. Agora é a sua vez. Me conta aí nos comentários, você acha que vale a pena esse investimento para a gente ir até a Lua? Ou esse dinheiro deveria ser usado em outras prioridades?